Bom, tá começando mais um Mercadão da Bola, essa série que eu comento rumores e notícias do mercado do futebol. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre renovação de Mike Maignan, possibilidade de Douglas Luiz jogar no Aston Villa, o atleta Lucas Paquetá, que vai provavelmente jogar no Flamengo, né? Tá tudo certo pra poder acontecer. A gente também vai falar aqui hoje um pouco sobre a novela de Alexander-Arnold. Temos Vlahovic, né? Hoje vamos falar também um pouquinho sobre John Duran e alguns outros centroavantes. E também a gente vai conversar um pouco sobre Cole Palmer para o Manchester United, cara. Uma coisa que tá sendo extremamente falada nos últimos tempos e a gente vai bater um papinho sobre também. E por último, a gente também vai conversar um pouquinho sobre Vinícius Júnior no Paris Saint-Germain. Enfim, esse aqui é o Mercadão de hoje, espero que vocês gostem. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Começa esse Mercadão aqui falando das duas renovações interessantes. Primeiro, o Milan, ele conseguiu renovar com Mike Maignan, então ele vai jogar até 2031 no Milan. Provavelmente deve ganhar um aumento de salário e melhores condições ali. Milan talvez queira fazer dele um jogador que não vai sair nunca, então vai terminar a carreira ali, porque Maignan joga muito bem hoje em dia, tá no auge da carreira, tá jogando muito, é bom com os pés, é bom com as mãos. Qualquer treinador que você colocar, ele vai fazer a função perfeitamente. É um dos melhores goleiros do mundo atualmente, é um dos melhores goleiros da França, né? Eu acho que não tem um goleiro francês tão completo assim. Então, provavelmente deve jogar as próximas Copas do Mundo com a França, as próximas duas, né? Acho que as duas ele consegue jogar. É um goleiraço, não tem do que falar. Quem sai ferrado nessa história é o Chelsea, né? Que tentou contratar ele barato, ia conseguir contratar, não quis porque queria muito barato, depois falou que ia tentar ele quando ele tivesse de graça, o que é uma loucura, porque quando ele tiver de graça vai vir um monte de clube tentar contratar ele, né? Então não dava pra ter essa garantia e piora quando você sabe que o Milan poderia fazer o que fez agora, que é renovar o contrato até 2031. Ainda não tá confirmado em fontes oficiais, mas deve sair provavelmente ali no site do clube ou até mesmo no canal do YouTube do clube a renovação correta ali, com algum vídeo e tudo mais. Enfim, Mike Maignan deve continuar no Milan até 2031, provavelmente. Fermin Lopes renova com o Barcelona até 2031 também. E aqui é um caso bem simples. Eu já expliquei isso aqui algumas outras vezes. O Barcelona com a molecada da base, ele funciona assim. Ele paga um salário miserável pro moleque da base, um salário absurdamente baixo, e o moleque tá lá jogando no profissional, fazendo gol em Champions, jogando muito, e ele não tá ganhando nada. Então meio que o Barcelona tem que fazer um novo contrato, é uma obrigação. E Fermin tá um tempão já no time principal, já jogando pra caramba, já. Eu diria que ele é o titular como meio atacante, e ele não tinha um contrato bom, então agora ele vai ganhar uma grana melhor ali, uma grana legal. Muitas das vezes quando você olha os salários do Barcelona, da galera da base, assusta. Eu quero que você faça esse movimento aí, veja como foi que começou os salários. Você vê o cara jogando, o status do cara ali no mercado, parece que ele é tipo um jogador que tá ganhando no mínimo 10 milhões de euros por temporada. Aí tu vai ver ele tá ganhando 1, 2, 3, é bem baixo em comparação ao que o mercado paga, ok? Até por isso que tirar um jogador do Barcelona, teoricamente, é possível em relação a salário, porque você poderia fazer uma oferta muito melhor. E eu acho que esses jogadores, inclusive, conseguem barganhar salário exatamente assim, né? Com as ofertas que eles vão acabar recebendo. O Barcelona fez um movimento certo, o Fermin tá jogando muito, bom jogador. E eu acho que o Barcelona deveria valorizar mais esse tipo de jogador e pagar salários melhores. Eu acho absurdo ele botar uma multa de 400 milhões de euros no jogador e pagar 1 de salário. Não faz sentido na minha cabeça, cara. Então, acho que deveria ter alguma regra em relação a isso aí, cara. Porque às vezes é absurdo você olhar a multa e o que o jogador tá ganhando. O jogador tem que ganhar alguma coisa proporcional a ter uma multa muito alta, na minha cabeça, pelo menos. É como eu penso. Temos aqui também Douglas Luiz, que vai retornar ao Aston Villa, cara. Saiu a novela, né? Tá bem perto realmente de ser 100% confirmado oficialmente, sair no site do clube. E ele vai retornar pra lá. É uma excelente opção. Por quê? O Aston Villa tá com alguns volantes lesionados, então ele vai ter espaço pra poder jogar. Yuri Tielemans é muito importante e ele precisava de alguém que conseguisse fazer algo parecido. Agora vai ter um passezinho qualificado ali como segundo volante, né? Douglas Luiz faz esse papel muito bem. Douglas Luiz também joga de primeiro volante. Isso também abre a possibilidade de Tielemans e ele jogarem juntos, né? Porque Douglas Luiz pode jogar de primeiro volante pra Tielemans jogar de segundo. E também a gente pode botar Tielemans de meio atacante pra Douglas Luiz jogar como segundo volante do time. Então não só ele entra jogando porque tem uma galera lesionada, como ele também futuramente pode se tornar titular do time e fazer parte do core principal do time. Então é muito bom pra carreira dele. Ele vai ajudar bastante o Aston Villa nesse momento que tá precisando de jogador por preço acessível. Eu acho que o Aston Villa fez o movimento certo. Eu espero que contrate permanentemente, que ele volte pra lá. Foi onde ele jogou muito bem. Quem sabe, né? Ele jogando bem agora no Aston Villa, ele não vá pra Copa do Mundo. É um jogador que eu acho que deveria estar sendo pelo menos testado ali. É um jogador bom. Mas Tammy Abraham voltando pro Aston Villa também. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre Tammy Abraham. Brevemente eu digo, né? É um centroavante que não passa segurança em gol. Mas quando jogou no Aston Villa, jogou muito bem. É um jogador que acaba perdendo grandes oportunidades, mas que se resolver esse problema, vai ser um dos melhores camisas 9 do mercado. Talvez o segundo melhor camisa 9 inglês, né? Até porque Harry Kane existe, então não tem como pegar o número 1. Mas ele pode acabar indo pra Copa do Mundo. Isso aqui pode qualificar ele pra Copa do Mundo. Se ele chamar a atenção de Tuchel, ele vai. Tuchel tá de olho nos jogadores do Aston Villa, principalmente jogadores ingleses. Então, isso é muito bom pra todo mundo, cara. Pra Aston Villa, pra carreira dele, time inglês, o Besiktas que vai ganhar uma grana. Todo mundo sai ganhando nessa negociação. Espero que Abraham dê a volta por cima. Gosto muito dele. Eu, que sou torcedor do Chelsea, vi ele sendo formado, então gosto muito do garoto. Eu espero que dê tudo
tudo certo aí na carreira dele. O Chelsea recalou Anselmino, cara. Aaron Anselmino, zagueiro jovem da Argentina. Eu falei de Anselmino aqui no canal algumas vezes. Falei que ele é o futuro da Argentina em relação a zagueiro. Realmente ele é muito talentoso. Quem viu jogos no Borussia Dortmund, eu nem vi muitos, ok? Eu vi poucos. E ele tava jogando muito bem, cometendo seus erros ali. Claramente erro de um jogador jovem, inexperiente, que ainda não tá pronto. Mas é um jogador com muita habilidade e que chama bem mais atenção pelos acertos do que pelos erros. Os erros são poucos. Com o treinador que o Chelsea tem hoje, talvez ele consiga ajudar o Anselmino nessa transição de jogador semi-profissional pra profissional. Acho que ele pode acelerar esse processo. É por isso que é tão bom ter esse treinador, porque esse tipo de jogador com outro treinador que tava, seria ruim. Mas com esse, talvez ele vire titular, cara. Existe essa possibilidade que depois de, sei lá, 3 meses ali treinando o cara, ele começa a colocar ele em campo e pensa, pô, esse moleque aqui tem talento mesmo, ele vai ter que melhorar isso e isso aqui. Melhorou, daqui a pouco o moleque tá errando bem pouco. Achei um bom recalque. Só não é bom pro Borussia Dortmund, né? Tava contando com ele pra temporada, pra você ver o quão bem ele tava jogando, cara. Eu diria que ele tava jogando melhor que Sully, ok? Bem melhor que Sully. Deixa isso aqui bem claro, ok? Temos aqui Axel Disasi na mira do West Ham. Acho que é um péssimo nome pro West Ham, um péssimo nome pra Premier League. Ele não deveria continuar na Premier League. Isso não é um jogador nível de Premier League. Ele deve voltar pra Ligue 1, pra time pequeno. Disasi não está jogando bem, não joga bem há muito tempo. É um jogador extremamente falho, sem confiança. É um jogador ruim. A passagem dele no Chelsea, no Aston Villa e outros clubes é ruim, ok? Simplesmente é um jogador fraco. Eu não faria esse movimento. Aí também tem o West Ham buscando o Maguire, né? Que era do Manchester United. Dizem que o Maguire quer renovar. Eu não renovaria com o Maguire se fosse o Manchester United. O salário dele é muito alto e diferente do que eu falo de Casemiro, que é um pilar do time. Esse cara não é. Ele no máximo conseguiu ser um jogador utilizável sem dado de cabeça, né? O que é legal, mas pelo amor de Deus, né? Eu acho que eu não faria esse movimento. Deixo isso bem claro aqui pra vocês. Maguire é um jogador que eu não renovaria. E eu acho que ele no West Ham seria bom, hein? Eu acho que ele tem a cara do West Ham. Tem a cara talvez do que esteja faltando ali no West Ham. Temos Kolo Muani de volta a Juventus. E aqui eu vou deixar bem claro. A passagem de Kolo Muani no Tottenham não é ruim, mas também não é boa. Ele não conseguiu brilhar tanto na Premier, mas ele conseguiu brilhar um pouquinho na Champions. Eu acho que são padrões bastante positivos pra um cara que tá tão pouco tempo ali. Tá há pouco tempo, lesionou, jogou pouco, e pra mim ele mostra mais que a maioria dos centroavantes que tem ali, cara. Ele tem mais habilidades técnicas que a maioria que tá ali, e ele tem coisas melhores ali pra entregar ali do que outros jogadores. Só que é um jogador em movimentação, não é aquele jogador de centralização ali que você vai buscar a cabeça dele. E pro treinador atual que utiliza tão mal o elenco, acaba que Kolo Muani nem brilha muito. Mas eu acho que ele poderia ser muito bom pro Tottenham. A Juventus tá fazendo o movimento certo, cara. Ela precisa de um 9 ali que entregue algo agora, e eu acho que o Muani tá voando na carreira. Talvez ele esteja entrando no auge da carreira dele, seja muito importante. Eu acho que eles deveriam priorizar, sim, Kolo Muani, ok? Acho que a Juventus tá fazendo o movimento certo, e se o Tottenham continuar com ele, também acho uma boa ideia. Temos Drew Fernandes aqui, que é formando da base do time do Barcelona, se eu não me engano é meio atacante, né? Não me aprofundei nele, conheço muito pouco, mas é um caso que nem o de Mark Gill do Chelsea. Tá contratando um jovem talento do Barcelona, que claramente em algum momento ia jogar no profissional do Barcelona, antes que ele faça esse movimento. Porque, eu volto a falar o que eu falei lá no início de Fermin Lopes, o salário que o Barcelona vai oferecer é muito pouco. Então se você vai pra um time que nem um Chelsea, você vai pra um time que nem um PSG, você vai ganhar muito mais, cara. E você talvez tenha até mais oportunidade de jogar, seja bem mais valorizado. Então é um dos problemas que o Barcelona hoje tem. A maioria dos jogadores quer ficar porque eles amam o Barcelona, mas tem alguns jogadores jovens que eles pensam, pô, cara, é melhor pra minha carreira ir pra outro clube, cara. Eu vou ganhar uma oportunidade, eu vou ganhar um salário melhor. Aí a gente tem o Manchester City interessado em Alexander-Arnold. Isso aqui é muito falado. E, cara, eu vou ser sincero com vocês, cara. Com o atual treinador do Manchester City, faz todo sentido, cara. Arnold estaria ajudando muito o Pep Guardiola no momento atual. Porque Arnold é um potencial lateral invertido perfeito. Então ele poderia mudar completamente como o esquema tático funciona. Ele teria um reserva pra fazer o mesmo papel. Então tem um cara ali que ia olhar o que ele faz em campo pra tentar imitar, né? Dentro do elenco do Manchester City, que é Rico Lewis, né? Que não tá jogando bem. Arnold seria a referência dele. O nível de marcação um pouco mais baixo de Arnold não é um problema pra um Guardiola, ok? Não é. Porque ele não cobra tanto nessa parte dos jogadores dele. É mais coletiva a coisa. Então, Arnold seria perfeito. Assim, eu acho que o City contratando ele seria muito, muito bom mesmo. Acho que é uma excelente contratação. Eu não acho que ele foi uma boa escolha pro Real Madrid. Foi uma oportunidade boa de mercado, mas não sei se era o que eles estavam precisando, cara. A sensação é que eles precisavam de um lateral mais equilibrado. E não um Arnold da vida que você tem esse especial ali em passe e tudo mais, mas que talvez eles não consigam extrair muito bem, até porque o time já tem um monte de estrela, né? Talvez você precise de alguém que defenda pra o cara que vai subir muito e vai atacar muito lá na frente, já que você tem tantas estrelas ali na frente, né? Por isso que eu tô falando do equilíbrio. Eu não tô falando que Arnold é ruim, eu tô falando que talvez um lateral mais equilibrado ajudaria mais a vida de quem tá lá na frente, né? E de quem não volta pra marcar. Eu espero que você entenda o que eu tô falando aqui, cara. Enfim. Ederson é alvo do Atlético de Madrid, não o ex-goleiro do Manchester City. Ederson da Atalanta, ok? Nosso querido Ederson, um jogador muito bom, cara. E também tem o Newcastle interessado. Ele consegue fazer papel de Bruno Guimarães. É bem parecido. Eu falei que na seleção ele pra mim seria o melhor reserva pra essa parte. Ederson é muito completo. Faz primeiro volante, faz segundo volante, tem força física, tem chegada à frente, tem boa velocidade. Ele é completo, o passe dele é qualificado o suficiente. Acho o passe dele muito, muito, muito competente mesmo. Não é cerebral, mas é um jogador com bom passe. E, cara, joga em velocidade, cara. É um cara que joga com ritmo alto. Então, é correria e passe rápido. Não é um cara que fica pensando
muito o jogo. Eu gosto muito disso, cara. É um cara com ritmo pra um Newcastle, pra um Atlético de Madrid. Pode ser de grande ajuda ali a adição dele ao elenco desses dois clubes. Prefiro que ele vá ao Newcastle, que isso abre a possibilidade da saída de Bruno Guimarães pra um clube maior. E aí o Newcastle não fica tão mal no mercado, porque ele já tem um cara que consegue fazer um papel parecido. Acho que é isso. E aí nós temos a novela Vinícius Júnior no Paris Saint-Germain. E pra quem acompanha aqui o canal, eu falei sobre essa novela antes dela acontecer em um vídeo passado, né? E agora tá começando a surgir os rumores dessa junção. Vamos tentar entender isso aqui, cara. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo se estiver gostando. Também tem a opção de hype aí na aba de comentários no smartphone. E também agora tem o Seja Membro ativos, então você pode se tornar membro desse canal com um pequeno valor irrisório. São fórmulas que você tem de ajudar esse vídeo a ir mais longe. Eu agradeço se você utilizar qualquer uma dessas formas. Agora vamos falar de Vini. Olha, o Paris Saint-Germain ele tem excelentes opções pra esquerda do campo. Hoje tem 3 jogadores que podem jogar ali bem, fato. Mas eu não acho que nenhum deles tem o status de Vini e principalmente nenhum deles joga melhor que Vini. O que o PSG pode fazer hoje é comprar Vini, vender pelo menos um ali daquela posição por um valor bom, porque eles conseguem um valor bom em algum daqueles jogadores. Um Kvaratskhelia vale muito hoje pro mercado. E aí Vini seria o titular absoluto da posição. Ganharia um salário que ele tá querendo ganhar, então ele ganharia o mesmo que Mbappé, porque o Paris Saint-Germain, vocês sabem que podem pagar salários absurdos ali. Em questão de TV, chamar atenção, vender camisa, ele vai chamar a atenção. Porque Vini hoje é visto como uma estrela, né? Ele é uma estrela do mundo do futebol. Hoje ele tem um status que não é o de Neymar, nunca vai ter, mas ele tem um status muito bom pro mercado do futebol. É como contratar uma estrela que vai chamar a atenção de todo mundo. O Paris Saint-Germain low budget, o Paris Saint-Germain que chama menos atenção ali da mídia, é legal, porque você tem uns jogadores que você não espera jogar tão bem. Mas não é a mesma coisa de você ter um Vinícius Júnior, de você ter um Neymar, de você ter essa figura que chama muita atenção pros jogos. Então, tem uma galera que gosta muito de Vini, tem os fãs de Vini que vão querer assistir o Paris Saint-Germain. Pode não ser o mesmo volume do de Neymar, mas é muito bom pra liga também. Então, acho que é um movimento correto. Acho que pode ser uma junção boa. Então, o Real Madrid vende ele ali por um valor acessível, né? Porque ele vai acabar saindo mesmo no fim do contrato. Termina de vender ele. O Paris Saint-Germain paga o salário que Vini quer ganhar. Ele continua no futebol europeu, continua jogando Champions. E agora ele vai ter menos obrigações dentro da liga. Pois o Paris Saint-Germain pode rodar o elenco ali dentro da liga. E aí, Vini jogar um pouco menos a liga e focar mais na Champions. Focar mais em jogar cada minuto da Champions. Não ficar no banco nenhum minuto, que pode ser algo bom pra carreira dele, cara. Evita lesão, evita um jogador mal e um jogador que vai estar sempre com confiança, pois ele vai estar jogando a Ligue 1 e a Ligue 1 é um pouco mais fácil, então ele vai estar o tempo inteiro ali pensando que ele pode fazer o que ele quiser em campo, cara. Isso é muito legal. Acho a junção boa, acho a junção legal. Se ele entender o que o treinador vai pedir a ele, eu acho que dá pra fazer. Agora, vai ter que mudar o estilo de jogo. O treinador atual do time do Paris Saint-Germain pede coisas que Vini não quis entregar com o Xabi Alonso. A não ser que o treinador do Paris Saint-Germain saia mesmo, né? Como dizem que vai sair. E aí, se ele sair, cara, Vini sendo adicionado ali com o novo treinador, não tem nenhum problema. É só achar um treinador que use bem Vinícius Júnior. Acabou. O papo é esse aqui, cara. Acho a junção totalmente possível, ok? Eu não acho que isso aqui é um rumor maluco, nem nada. Eu acho que é um rumor totalmente possível. Eu acho que, inclusive, pode acontecer muito em breve. Não acho que o Real Madrid vai se curvar diante de Vini. O Real Madrid não se curvou pra Cristiano Ronaldo, imagine pra Vinícius Júnior. Deixa isso aqui bem claro. E aí, de novo, tem o Chelsea interessado em Morgan Rogers, né? Essa novelinha aí que não para. De novo, esse interesse, eu acho uma boa adição. Porque não só ele pode fazer o papel de Palmer quando ele estiver disponível, como ele pode jogar nas pontas. Eu já falei isso aqui. Pode meter de falso 9. O treinador atual é rico taticamente, pode usar ele em várias posições. Eu acho que seria legal a junção, sim. Volto a falar que Morgan Rogers é um jogador especial pra mim. E agora nós temos o Here We Go de Lucas Paquetá para o Flamengo, cara. Uma novela que tava durando já bastante tempo, né? Vai ser contratado, se eu não me engano, por 42 milhões de euros. Eu não sei de onde é que o Flamengo tem tanto dinheiro, cara. Quando eu vejo os times brasileiros contratando esses jogadores desse tipo de valor, né? Eu fico assustado, porque, pô, é muita grana, cara. Não sabia que o time brasileiro ele tinha tanto dinheiro pra poder botar no jogador, cara. Realmente, eu fico assustado, porque isso é um nível de contratação que o Benfica talvez não tenha. O Benfica talvez não queira dar 42 milhões de euros em um jogador. E o Flamengo está dando. Isso é muito legal, cara. Porque o Flamengo, a longo prazo, quando for jogar um Intercontinental, um Super Mundial de Clubes, se continuar fazendo isso, continuar gastando uma grana legal e achando esse tipo de alvo, quando for jogar esse tipo de cenário, vai conseguir ganhar, cara. Vai conseguir ir pra final e ganhar, cara. Não tá muito longe isso aqui, não. Achando o treinador certo, dá pra ganhar, mano. Você já tem um caminho ali dentro do Flamengo. Eu simplesmente fico impressionado quando eu vejo um time brasileiro gastando esse tipo de valor, cara. É muita grana mesmo. Pra você, torcedor do Flamengo, o que você espera de um Paquetá, cara? Pode ser que ele jogue mal? Pode. Mas o que você deve esperar é um Andreas Pereira muito melhor. É isso, um Andreas Pereira plus. Com tudo que o Andreas Pereira tem, melhor. Nível de marcação melhor, mais criatividade, mais capacidade. Um cara que finaliza melhor. Então, o Paquetá, ele tem todas as habilidades de um Andreas Pereira melhoradas, entendeu? É isso que vocês estão contratando hoje. Agora, se ele melhorar o ânimo, a dedicação e começar a ter consistência, aí vocês contrataram o jogador perfeito. Era o problema que ele tava tendo atualmente, né? Que é falta de dedicação, falta de ânimo pra poder jogar. Claramente desanimado, maluco em campo às vezes, né? Às vezes com os comportamentos muito ruins. Então, o Paquetá tava mostrando isso. Eu que acompanho a Premier League, eu vi, né? Cartão vermelho mesmo que ele tomou foi ridículo, porque ele tava completamente maluco, cara, em campo. Talvez ele voltando pro
pro Brasil, recupere a cabeça dele, seja bom pra Copa do Mundo e também pro Flamengo, né? Que vai ter um jogador de futebol europeu de Big Six dentro do Flamengo. Isso é muito legal. Enfim, cara, essa notícia me animou bastante, ok? Isso é muito legal pro futebol brasileiro. Talvez daqui pra frente os times brasileiros consigam bater de frente com times da Europa na questão financeira, né? Porque na questão financeira sempre tomou uma surra. Talvez esse jogo esteja mudando. Não sei de onde vem tanto dinheiro, ok? Eu volto a falar sobre isso. O Liverpool está interessado em Adam Wharton, que é um nome bem interessante, mas com o treinador atual não é. Porque não é um jogador de ritmo, é um jogador de passe. Um jogador de passe qualificado. O treinador atual que é um jogador com mais ritmo pra campo. Então eu não entendo a junção, a não ser que o rumor que diz que Xabi Alonso está próximo de ser contratado pelo Liverpool seja verdade. Aí o Liverpool tem dois papéis aqui. Contratar volantes que tem um passe qualificado, volantes cerebrais, figuras ali pra pensar o jogo no meio de campo e também contratar zagueiros. É só isso que o Liverpool precisa fazer hoje pra Xabi Alonso encaixar ali no elenco. E sim, existe a possibilidade de vocês verem Florian Wirtz Prime de novo, só que dentro da Premier League. Esse treinador pode fazer acontecer de novo, porque quando os dois se juntaram no passado foi um negócio absurdo. Não tinha comparação com outros ali quando ele se juntou com o Xabi Alonso, e pode ser que isso aconteça de novo, né? E aí o Liverpool também pensa em Anthony Robinson pra esquerda pra substituir Robertson, né? E eu gostei muito desse rumor, porque esse jogador é muito bom. Eu falei dele aqui no canal algumas vezes. Botei ele no time da temporada, tava jogando muito, ainda tá jogando bem, ok? É um jogador que joga bem ainda. E talvez indo pra um time maior que nem o Liverpool, ele comece a brilhar mais. Acho que ele pode entregar mais que um Milos Kerkez. Inclusive, na minha época eu falei exatamente isso. Esse cara entrega padrões de Kerkez, só que ele é melhor nas outras partes. É um dos jogadores dos Estados Unidos que mais me impressionou. Anthony Robinson é muito bom. Acho que é uma excelente escolha do Liverpool, se for verdade. Se o Liverpool escolher esse jogador, eu acho que isso é muito bom. E aí tem Vlahovic, cara, que, pelo que eu entendo, isso aqui é rumor, mas eu acredito como verdade, ok? Dizem que muitos clubes estão interessados por ele. E, tipo assim, não é muitos. Tipo, 2, 3 clubes. Não, é tipo 12 clubes. É tipo todos os clubes grandes do futebol europeu estão interessados em Vlahovic, que vai ficar de graça, né? Porque ele provavelmente deve reduzir o salário. Ele joga bem. E provavelmente, se eu sei que ele tem muito talento e que talvez seja só uma questão de ajuste com o treinador, muito clube também sabe. O que é ruim pro Barcelona, porque o Barcelona hoje vai viver uma disputa absurda por esse jogador. E tem muito clube grande aí de Big Six que talvez queira disputar com o Barcelona. Talvez o Barcelona não possa pagar os salários desses clubes, então a coisa vai ficar complicada pro Barcelona daqui pra frente, cara. Enfim, temos o Rennes, que rejeitou a proposta do Chelsea por Jeremy Jaqueta, né? Tal do Jaqueta. Eu não fiquei triste por isso, eu fiquei feliz, né? Porque eu realmente acho que o Chelsea precisa de outro perfil. Tem outros clubes que querem um Jaqueta e é melhor pra eles. E eu acho que não é o Chelsea, ok? Então eu gostei que eles rejeitaram. E aí tem algumas notícias rápidas aqui, né? John Duran pode voltar pro futebol europeu, então times grandes do futebol europeu estão interessados nele. A última passagem dele no Fenerbahçe não é boa, ok? Eu não gostei de John Duran. Pra mim não tava jogando nem um pouco bem. Não gosto do comportamento dele em campo. Não era legal, a postura dele não era legal. Inclusive ele tava jogando menos, não era à toa, porque realmente ele não tava apresentando o que é necessário. Jogador estranho. Parecia que mentalmente não tava legal. Sterling tenta buscar uma solução, já que nenhum time quer contratar ele. Talvez tenha que reduzir o salário e ir emprestado agora nessa janela, né? Até o fim dela. Então talvez Sterling jogue em algum clube de Premier League, tipo um Fulham. É possível, ok? Acreditem. Goretzka pode jogar no Atlético de Madrid. Acho uma excelente junção. Acho que ele pode ajudar bastante o Atlético de Madrid. Angel Gomes é um alvo pro Wolves. Se eu fosse Angel Gomes, eu não aceitaria, porque o Wolves tá sendo rebaixado. Então eu não faria esse movimento. Pode ser um empréstimo, né? Pra ele jogar na Premier League e depois ir pro outro clube de Premier League. Aí seria mais interessante. E o Manchester United tá interessado em Ndiaye, cara. Coisa que eu citei aqui no canal, né? Antes de acontecer, eu citei que seria um bom nome pro time do Manchester e realmente pode acontecer muito em breve. Temos também o Omar Marmoush, que chama a atenção de outros clubes grandes do futebol europeu. E eu acho que seria uma boa pra carreira dele sair do City, porque ele tem uma idade já um pouco acima e ele não é titular e quase não é utilizado, sendo que ele joga bem quando ele entra. Então, claramente, é um jogador que tá vivendo o mesmo que Julian Álvares viveu. E talvez ele tenha que fazer a mesma coisa, que é ir embora. E também temos o Frankfurt, que cogita Kjetil Knudsen, né? Ele que é treinador do Bodo Glimt, que meteu uma pedrada no Manchester City. Dizem que o Frankfurt tá cogitando ele como treinador, cara. Eu escolheria esse cara, porque hoje eu acredito que é um treinador que vale a pena o risco, cara. Vale muito a pena arriscar. E eu volto a falar que eu adoraria ver a identidade dele na Bundesliga. Então o Frankfurt pra mim tá fazendo um movimento que talvez me faça assistir todos os jogos do Frankfurt nas próximas temporadas, se acontecer, ok? Porque eu acho que pode vir coisa legal por aí. Até por isso eu tô citando aqui. E agora vamos falar de Cole Palmer, né? A novela Cole Palmer. Dizem que o Manchester United tá muito interessado nele. A contratação seria na casa de 150 milhões de euros ou libras, eu não lembro exatamente. Mas é um valor bem alto. E sim, ele vale isso hoje no mercado. Tem torcedor do Manchester United que não acompanha o Chelsea, não sabe o que tá acontecendo ali, então não entende quem é Cole Palmer. Sim, rapaziada, Cole Palmer joga muito bem ainda, ele ainda é um excelente jogador. O que aconteceu foram duas coisas. Primeiro, ele tava lesionado, então sofrendo com lesão ele não consegue ter condição física de jogar. Ainda assim, ele é um dos melhores do elenco, mesmo lesionado. Ele ainda faz mais que a maioria do elenco pra você ver o quão bom ele é. Então ele é melhor que boa parte do elenco. Eu não acho que ele esteja abaixo de figuras do Manchester United de jeito nenhum. E eu não quero que ele saia de jeito
jeito nenhum. Só pra deixar claro isso aqui, cara. Porque eu tô vendo a torcida do Manchester United menosprezando o Palmer, como se ele fosse ruim, né? Ah, ele não tem nível pra jogar aqui. Pelo amor de Deus, rapaziada. O elenco de vocês estava ferrado até outro dia. Um jogador que não consegue fazer 3 gols na temporada, vindo com esse papo é complicado, né? Legal as contratações e tudo mais, mas não vamos menosprezar o jogador do time adversário, não, que tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Eu, primeiro, não acho que Palmer quer sair. Segundo, não acho que Palmer esteja abaixo de qualquer jogador do Manchester United. Ele é um jogador melhor, ok? Com condição física, quando ele tá bem, ele é melhor que todo mundo. Ele é um dos melhores jogadores da liga. Ele é absurdo. O moleque é insano. Ainda vai evoluir muito, provavelmente. E o que tá acontecendo com ele é questão de lesão. Ele tá se lesionando bastante, a condição física dele não tá legal. Provavelmente ele deve estar preocupado em não jogar a Copa do Mundo. Não sabendo exatamente o que tá acontecendo ali, mas também não é super grave ao ponto dele não entrar mais em campo. Ele só tá sofrendo com algum período de lesão que daqui a pouco deve passar. E ele deve voltar a jogar muito em breve. Inclusive, quando isso acontecer, o Chelsea vai ficar muito mais forte, ok? Do meu ponto de vista, o Chelsea vai evoluir muito nisso. Ele teve um momento ruim, ele teve um momento de baixa na última temporada, até pelo jeito que o outro treinador utilizava ele, que eu particularmente não gostava, ok? Eu acho que sacrificava demais ali o jogador e limitava muito o que ele podia fazer em campo, né? Mas, como eu assisti cada partida, eu sei que muitas das vezes quem fazia o jogo rodar era ele, cara. E era ele que descia pro meio de campo e fazia passes absurdos pra bola ir pra frente. Ele fazia o mesmo que Bruno Fernandes faz pelo Manchester United, ok? Então, não é um jogador que tá atrás de Bruno Fernandes. Eles estão em nível. Eu não vou dizer que ele é melhor e nem que Bruno Fernandes é melhor que ele. Não vou entrar nessa. Pra mim, são jogadores de níveis parecidos e com características muito parecidas. Inclusive, os dois são bons batedores de pênalti. Então, não vou menosprezar Bruno Fernandes e também não vou menosprezar Palmer, porque eu acho que isso aí é um discurso idiota. E um discurso até meio babaca de quem não tá nem assistindo o jogador e não conhece ele, ok? Acho que ele ainda é muito importante pro Chelsea. Não acho que tenha treta nenhuma ali. Acho que tudo isso é mentira. Provavelmente o Manchester United deve ter interesse, como provavelmente todo o futebol europeu tem interesse nesse jogador. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Eu não acho que vá, ok? Não tem nenhum sinal disso. A única coisa que aconteceu foi que ele tava desanimado nos últimos jogos, só que eu não vi ele brigando com o treinador, não vi ele brigando com os jogadores. Parecia que ele só tava desanimado com ele mesmo, porque provavelmente ele deve estar com algum desconforto físico, né? O que eu já repeti aqui no canal várias vezes. Não parece ter nenhuma treta. O treinador nas entrevistas fala toda hora que tá tudo certo, que ele tá lidando bem com o jogador, não tem nada acontecendo. Então, não, Cole Palmer não vai sair do Chelsea. Acho que isso aí é uma grandiosa mentira. Isso aí é um exagero da mídia tradicional ali, que qualquer coisinha ali já tá tentando caçar clique e tudo mais, cara. É um absurdo isso aqui, ok? Então eu termino por aqui. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o Mercadão da Bola. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado quem ajudou o vídeo de qualquer maneira. É isso, nos vemos em outro vídeo. Tchau.